Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos continuando então essa série de vídeos. Quero cumprimentar você com a mais doce e perfeita paz do Senhor Jesus Cristo, desejando sempre que Deus alcance a sua vida, a sua casa, a sua família, enfim. E vamos continuando aqui então. Nós vínhamos falando sobre assuntos diversos, mas entre eles o principal é que você não pode desistir. Quando você faz um propósito, quando você faz um projeto de mudança de vida, com certeza o inimigo da nossa alma, ele não vai deixar barato, né? O último vídeo, se não me engano, a gente estava falando a respeito das mudanças, né, que estão fazendo por aí afora, nas mais diversas igrejas, para atrair as pessoas, né, para dentro das igrejas. E seguindo nesse raciocínio, eu gostaria de continuar falando que o Evangelho por si só, ele tem o poder de transformar as vidas. E o que muitas vezes está acontecendo dentro das denominações, dentro das igrejas, é que as igrejas elas sofrem um enxume. E o enxume a gente sabe que se dá por uma doença, né? Muitas igrejas do dia para a noite elas recebem lá milhares de membros, né? Não que isso não seja bíblico, mas da forma que está aí não é bíblico. Não é o caso de Pedro que em uma primeira mensagem ele ganhou 3.000 almas. Mas olha o que aconteceu. Aconteceu algo inevitável. Porque as pessoas que nunca tinham falado em outra língua, e não estou falando em línguas estranhas que as pessoas estão usando aí hoje, mas não, línguas reais, né? É como se eu nunca falei inglês e saísse falando inglês. E através da minha fala, Deus testificasse com pessoas da língua inglesa e assim por diante, né? Então, com o intuito de encher os templos, as pessoas estão baixando o nível, estão mudando o evangelho, estão mudando o uso natural das coisas, e enfim. E muitos até dizem que cada um tem o seu jeito e que Deus aceita o jeito de todo mundo. Ora, então por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim? Por que Deus tem inúmeros exemplos aqui? Se Deus fosse isso aí que as pessoas falam, né? Que cada um tem o seu jeito, cada um serve a Deus do seu jeito, que Deus aceita tudo, né? A pessoa, ela não canta direito, mas ela também não estuda, ela não procura alguém para ensiná-la, ela não toca direito, mas ela toca de qualquer jeito e diz que Deus recebe de qualquer jeito. Então por que Deus recebeu o sacrifício de Abel e não recebeu de Caim? Por que Deus rejeitou Saul? Porque ele se adiantou e não esperou o profeta e ele mesmo foi fazer o sacrifício, ofereceu o sacrifício a Deus. E muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Se Deus fosse assim, que a gente fizesse do jeito da gente e estava tudo certo, então ele teria aceitado
sacrifício de Caim, não teria tido nenhum problema de Saul oferecer o sacrifício, e muitas outras coisas que não me vêm aqui agora na memória, mas que está registrado. Então não se engane, não se deixe enganar. O inimigo, vagarosamente, sorrateiramente, ele vem enganando as pessoas já estão atoladas até o pescoço. Atoladas até o pescoço. Só começa por uma coisinha, né? Por que Paulo diz que um pouquinho de fermento leveda um monte de massa? Um pouquinho de fermento. Só um pouquinho de fermento. E eu não estou falando de uso de costumes, né? Não estou falando disso aí. Estou falando do pecado. Do pecado que separa o homem de Deus. Tudo que o inimigo da nossa alma quer é nos distanciar de Deus. Por que o diabo usou a mulher de Potifar para se engraçar com José? Para distanciar José de Deus. O único objetivo ali era esse. Mas por que o diabo queria derrubar José? Porque o diabo sabia do projeto de Deus para toda a população da terra. Não era só para o Egito. Para conservarem em vida os seus, Deus precisou usar o Egito. Só que como o Egito não conhecia Deus, Deus teve que levar alguém lá para o Egito. E olha quem Deus levou. Um menino. Um menino. É para ver que em muitas ocasiões, Deus não tem muita gente para aquilo que ele precisa fazer. Deus não tem muita gente, não. Porque Deus precisou, como é que eu vou dizer? Permitir coisas horríveis com José. Porque Deus teve que preparar José rapidamente. Muitas vezes nós reclamamos, eu não estou aqui condenando ninguém, eu estou aqui tentando fazer você enxergar que às vezes a situação que estamos vivendo não é nada mais nem nada menos do que Deus nos preparando para algo grande. E aí o diabo, ele faz de tudo. Ele faz de tudo para nos derrubar, para nos distanciar de Deus. E o que nos distancia de Deus? Não é uma barba. O que vai te distanciar de Deus não é uma barba, não é um bigode, não é uma sobrancelha, não é cabelo, porque se cabelo fosse importante, Deus não deixaria cair. Eu não ia estar careca aqui, né? Então, barba, cabelo, para Deus tanto faz. Eu não estou falando disso. Estou falando de pecado. Pecado. Então você precisa entender que às vezes Deus nos coloca sob pressão, porque Ele precisa
nos treinar rapidamente. E não são poucos aqueles que rodam, não passam, não conseguem ser aprovados, porque não conseguem enxergar que Deus os está testando, que Deus está trabalhando com eles. Como é que eu, por exemplo, vou assumir um país, digamos, né? Como que eu vou governar um país se eu nunca vivi sob pressão? Imagina, gente. É pressão dos deputados, é pressão dos senadores, é pressão da população, é pressão dos empresários, dos industriários, dos pecuaristas, dos pessoal que planta, que entende? É pressão de tudo quanto é lado. Então, como é que Deus, se Ele quer me usar como presidente de um país, como é que Ele vai me usar se Ele nunca me colocou sob pressão? Se eu não passei nenhuma noite sem dormir. Uma vez eu ouvi um presidente aí contando algumas experiências e ele disse, olha, isso não é nenhuma noite nem duas, mas muitas noites eu não conseguia dormir, nem de dia nem de noite, porque eu tinha que tomar uma decisão e aquela decisão ninguém queria participar. Era eu que ou me lascava, ou dava certo, ou me lascava. Então, muitas vezes a pessoa, ela quer que Deus use ela, mas ela quer tudo light. Quer que Deus manda levar café na cama, quer morar numa mansão, numa cobertura, andar de avião, de helicóptero. Como que Deus vai usar a pessoa se ela, na primeira ela já cai? Na primeira investida do inimigo, que com certeza é permitido por Deus, para que a pessoa seja aprovada, ela entrega os pontos. Então você precisa entender. Deus não é um pai leviano, irresponsável. Deus não é aquele pai que coloca o filho de menor dirigindo um trator. Não, Deus não é um pai irresponsável que coloca uma criança com 10, 12 anos sentada atrás do volante de um caminhão e acha lindo. Como já vi postagens aí no YouTube. Deus não é esse pai irresponsável. Se Ele precisa te usar, se você pediu para Ele usar você, então se prepare. Ele vai preparar você, Ele vai testar você, Ele vai colocar você sob pressão, Ele vai provar você como ouro é provado no fogo. E aí, se você desiste na primeira, então é que você não ia dar para coisa. Quanta gente que já desistiu da caminhada, achando que com Deus é florzinha, é café com bolo, é leitinho. Você não vai lutar contra qualquer um, não. Contra qualquer coisa. Você vai lutar, você vai pelejar contra aquele que conviveu com Deus, contra aquele que conseguiu convencer 1/3 dos anjos, que sabe-se lá quantos são, incontáveis, inumeráveis. E aí? Você ainda não entendeu
que se você quer ser soldado, você precisa ser forte, você precisa ser experimentado, você precisa aprender, você precisa ser resistente. Você não entendeu que se o inimigo está tentando derrubar você, que se as lutas estão pesadas, é porque Deus tem projeto com a sua vida? Entenda. Se não tivesse acontecendo nenhuma luta, se estivesse tudo bem, dando tudo certo, é porque Deus não tinha projeto com você. É que você vai ser qualquer um sempre e vai ser isso mesmo. Ou então você não mete medo no diabo, porque ele não está nem aí para você. Se ele não está lhe atacando, é que você não é inimigo dele. Agora, se você é inimigo dele de fato, então ele vai lhe atacar. Talvez levante até a sua esposa contra você, contra o seu projeto. Talvez levante até os seus filhos. Talvez levante até os seus pais, seus irmãos, suas irmãs, seus amigos. E aí? E aí? Como nós pensamos errado. Gente, não existe uma terceira opção. Não existe um terceiro senhor. Ou é Deus ou é o capiroto. Ou é Deus ou é o capiroto. Se você está no lugar de Deus, se você está junto com Deus, se você está do lado de Deus, se você está querendo estar ao lado de Deus, então o inimigo vai levantar muita gente para tentar derrubar você. Vão tentar levantar falso testemunho contra você. Vão falar mentiras sobre você. Vão tentar sujar o seu nome, lamear o seu nome. Vão tentar derrubar você. Não pense que você vai subir escada acima como se estivesse descendo. Não pense. Não pense que os degraus vão estar limpinhos, que não vão colocar um sabão para você resbalar. Não pense. Não pense que a estrada vai estar toda limpinha, que não vai ter nenhum obstáculo. Não pense. O inimigo da sua alma, ele vai lutar dia e noite para derrubar você, para fazer você engolir tudo que você já vomitou. Se você pregou contra alguma coisa, o inimigo vai fazer de tudo para você vir e engolir tudo que você já falou. Não pense. Ofertas virão, alguém vai vir e vai dizer, deixa de ser bobo, para com isso. Vai abraçar você, vai oferecer facilidades. Mas lá no seu íntimo você vai saber. Você vai saber que não deveria aceitar. Não deveria desistir. Deveria de conseguir seguir firme. Olhe para os apóstolos. Olhe para os sacerdotes. Olhe para os exemplos bons. Olhe para a vida de Abraão. Olhe para a vida do apóstolo Paulo. Olhe para a vida do Senhor Jesus. Olhe para Elias, para Daniel, Jeremias, Isaías. Olhe os exemplos bons. Porque o que adiantaria você ter uma vida maravilhosa aqui e depois perder tudo? A sua salvação, perder a sua comunhão com Deus.
eternamente. Eternamente. Desculpa aí, gente, mas mesmo sendo madrugada, os cachorros se alvoroçam. Por isso que eu preciso da sua ajuda aí, para eu conseguir fazer um estúdiozinho, que daí não vai ter esse problema. Então você precisa estar percebido. Se você quer caminhar com Deus, se você quer vencer, se você quer ultrapassar as barreiras, você não pode... Ué, tu deixou o gurizinho sair, o bebê sair? Não tô vendo aí. Ah, tá. Muitas vezes a gente acha, olha as coisas num ângulo que o inimigo quer que a gente olhe. Ah, mas então quando é que eu vou ser feliz, pastor? Quando é que eu vou ter paz? Paz você vai ter em meio... A vida não é uma guerra. Independentemente de você crer ou não crer em Deus, independentemente de você ser fiel ou não ser fiel a Deus, a vida é uma guerra. Você sempre vai viver cercado de Judas Iscariote, você sempre vai ter amigos que não são amigos, você sempre vai ter pessoas que vão tentar se aproveitar de você, independentemente de você servir a Deus ou não. Independentemente. E olhe que você vai viver cercado com todo tipo de pessoa, vai enfrentar todo tipo de problema, e se não tiver Deus, se não for com Deus, ainda vai passar a eternidade sofrendo, sofrendo e sofrendo. Então não vale a pena. Não vale a pena. Eu prefiro comer arroz com feijão, mas minha consciência tranquila. Meu coração sabendo que o Espírito Santo está dentro dele. Eu prefiro isso. Eu prefiro gemer nesta vida do que comer caviar. Caviar, sei lá como é que se chama. E depois, na minha eternidade, não ter mais opções. Aqui eu tenho opção. Eu vivo carregando a cruz, gemendo, chorando, caindo, levantando, mas eu sei que isso aqui é nada perto da eternidade. E eu consigo ser feliz. Eu consigo ser feliz. Mesmo com as lutas, mesmo com os adversários, mesmo com as necessidades, a gente consegue ser feliz. É só a gente querer. É só a gente valorizar as pequenas coisas. As pequenas coisas que muitas vezes nós não damos valor e só damos valor quando perdemos. Uma vez uma pessoa disse, sua esposa faleceu, e ele disse lá para o amigo dele, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Quanto filho que não valorizou o tempo que esteve com o pai, que muitas vezes preferiu outras companhias e sempre pensando, um dia eu quero ficar com meu pai. E esse dia não chegou. Porque o pai foi antes embora. Ou porque a mãe, ou seja lá quem for. Nós precisamos viver o nosso hoje. Como se amanhã não fosse existir. Amanhã eu vou dar um abraço no meu pai. Você está vivendo no mundo da lua. Amanhã eu vou isso, amanhã eu vou aquilo. Você está vivendo no mundo da lua. Porque o amanhã não lhe pertence.
Nós precisamos voltar a andar com os pés no chão. Tem pessoas que vivem voando. A maioria das pessoas vivem voando no mundo da lua. Ah, mas eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero ter descanso. Primeiro a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. E mesmo que você diga, não, então eu não quero. Eu não quero Deus, eu não quero, deixa para lá, porque eu quero. Você não tem como. Você vai ter que conviver com pessoas falsas, você vai ter que lutar contra pessoas com Deus ou sem Deus. Você vai ter que lutar para se segurar no emprego, ou para se segurar, seja lá onde for. Infelizmente, essa é a realidade. Com Deus ou sem Deus, existe o jogo. Existe o jogo. Uns querendo trampear os outros, uns querendo derrubar os outros. Com Deus ou sem Deus, essa é a realidade de todos. Então eu prefiro ficar com Deus. Eu prefiro andar com Deus. E olha que o tempo parece que está cada vez apertando mais. E quanto mais você fecha a mão, parece que as coisas saem pelo vão dos dedos, né? Quanto mais você quer ter controle, quanto mais você não quer se incomodar, quanto mais medo você tem de alguma coisa, parece que é aí que acontece. Então o melhor é desistir de tudo, do seu eu, do seu ego, do seu controle, e se jogar aos braços do Senhor Jesus e dizer, Senhor, a partir de hoje, eu quero saber o que o Senhor quer para mim. Porque segundo Romanos, Paulo diz em Romanos que boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Gente, eu vou ter que terminar esse vídeo aqui, mas a gente continua então no próximo. Forte abraço a todos, tchau, tchau, e até mais, se Deus quiser.